Eu estou aburrido. Já posso começar? Ou Claro, agora que se juntou a Rita a esta merda, agora isto é o caos, não é? Vocês portavam super bem antes dela vir. Estou super calada. Está toda a gente a dar espetáculo para ti, pá. Parecem os meus filhos. Podcast Bués da Fixe, anos 90. Ora, sejam muito bem-vindos ao podcast Bués da Fixe, anos 90. Este é o podcast em que relembramos um coche de tudo o que era Total Fish, naquela que foi a década mais baril de todo sempre, os anos 90! Ora, neste podcast vamos fazer uma viagem 30 anos para o passado, repleta do humor completamente inapropriado dos anos 90. Por isso, apertem os cintos de segurança, porque se nos anos 90 este podcast não seria cancelado, agora provavelmente vamos ser queimados na fogueira. Eu sou a Rita Marrafa de Carvalho e estou aqui com o David Cristina, com o Pedro Alves e o Pedro Luzindro. Olá, então. Olá, Rita. Olá, Rita. Isto é uma surpresa Rita. para toda a gente, porque quem ouviu o episódio anterior do podcast, que acho que não foi ninguém, não sabia que nós agora tínhamos uma pessoa nova no nosso painel. E para dar credibilidade. Sim. Faltava uma fêmea. Faltava, quer dizer, o Luzindro não... Eu consigo passar por isso. Eu Sou-te consigo passar sincero. por uma. Entre ti e o Luzindro, eu acho que tu és capaz de ser mais macho que o Luzindro. Não tenho dúvidas, tendo em conta os anos que o conheço. E eu posso concordar. Olha, mas Rita, para quem não sabe quem tu és, nós já nos apresentámos nos episódios anteriores, para quem não sabe quem tu és, que deve ser muito pouca gente, quem é que és tu? Explica às pessoas, aos nossos ouvintes, quem é que é a Rita Marrafa de Carvalho? Profissional. Temos o podcast, então quanto tempo tenho para falar sobre mim? Sou jornalista, sou escritora, sou professora, sou mãe e sou música e performer nos meus tempos livres. Okay. E sou uma gaja fixe, É uma gaja como, como os anos 90. Eu por menos pensei que tu ias dizer, sou mulher, Sou uma menina mulher. sou vida. Estava dito. Isso estava dito. Sou vida, sou mãe, energia. Sou mulher, Eu sou eu. sou tudo. Eu sou o Chatos, pá. planeta. Olha, e Sou sol. Eu sou sol. tu nasceste, quer dizer, tu viveste os anos 90, que idade é que tu tens? Tens a nossa idade? Eu sou de 77, um grande 77. ano, ou seja, faço 46 este ano, sou geração X, vivi Yeah. os anos 90 com grande ternura e empenho. Ok, és um ano mais velha que eu, és da idade do Luzindro. Mas também Sim, ninguém sim. diria, não é? Não, eu estou muito estragado. Tu estás pé para a cova. Eu estou muito estragadinho. É do sol. Sinto que estou a fazer o podcast com os meus pais. Olha, e se fosses... Pronto, Bom. então agora temos aqui a Rita que adiciona credibilidade, uma perspectiva masculina, porque até agora não tínhamos muito, não é? Finalmente, haja alguém. Haja alguém que Podem usa... chamar-me Cajó, se quiserem, que é o camionista que vive dentro de mim. Mas sempre está lá sempre. Quase sempre, sim. Também foi o camionista que já viveu dentro do Luzindro. Sim, foi Eu só quando não- belo fim de semana. Ele, quando não está, é porque está a distribuir fruta no Carrefour de Luxemburgo. No Carrefour do Luxemburgo, Sim, gosto. o Luxemburgo só tem um Carrefour. Só É para verdade dizer, que aquilo é pequenino, É não é? pequenino, é um país pequenino, só precisa de um. Pronto, e então a gente, como toda a gente que nos segue sabe, isto é um podcast em que nós voamos com a nossa nave espacial do tempo, voamos para o passado, onde se diziam coisas que já não se podem dizer agora, por isso vamos então fazer esta viagem para podermos falar livremente, porque estamos no passado. Bora. Bobs isso. A velocidade. Agarrem-me. A Marrafa, depois de ouvir este som, fez uma cara como quem diz: porquê é que eu aceitei fazer parte desta palhaçada? Agora Logo já eu está. que sou mãe, que sou Jamais. mulher, que sou... Sou o sol. Imagino vestida de sol numa peça para crianças. Eu sou o sol. Eu ilumino o sistema solar. Não te aproximes que queimas. De repente já não é para crianças. Quer Não. dizer, é. Mas olha, Marrafa, uma coisa que a gente todos fez e que tu ainda não fizeste, nós todos confessámos uma coisa. Não, muita- xixi de pé já fiz, atenção. Não tenho Quem dúvidas. nunca? Enquanto Cajó. Mas tu ainda não nos contaste uma coisa embaraçosa acerca de ti nos anos 90. Nós já fizemos. Eu tinha cabelo à foda-se. Tu eras. O Luzindo era gordo. Não, eu caguei numa sala de aula. Mas isso não tens de ter Isso é horrível. Eu já não sei o que é que eu disse, mas não foi tão Mas mal olha, como essa cagar numa sala de expressão aula. eu gostava que ficasse mais bem esclarecida,
porque a expressão cagar, que é horrível, pode ser duas coisas, que é o libertar gases ou o defecar. É a segunda. Ah, é o ok. 2, literalmente. É o número 2, É o número 2. Eu gosto que eu tentei, repara como eu disse, não, tu disseste que eras gordo. Eu não quero que as pessoas fiquem com uma má impressão de mim. Eu, por mim, vai até ao fundo. É o caguei numa sala de aula. E tu, Rita, tens assim alguma coisa? Não, eu era perfeita. Não, eu acho que o expoente máximo de vergonha que eu posso dizer dos anos 90 é que eu era uma beta. Ai, tu eras beta. Eu era beta. Na Cruz de Pau. Eu era a beta da Margem Sul. Houve. Como é que se Havia é uma. beta na Eras- Margem Sul? É Eras verdade. tu, Era havia eu. um- Era eu. Mas tu cara. eras beta? Eu era bué da beta. Estou chocado, não fazia Houve lá, ideia. era beta, usava uns ténis na Relém, umas calças de Levi's que vinham de Espanha, que eram elásticas, que não havia cá em Portugal. Claro. Um polo da Amarras. Mesmo assim tenho a certeza que eras mina para me fazer bullying a mim. Não era, Sim, eu não era não? uma bully. Eu era bullyzada, na verdade. Eras? Porquê? Porque era uma beta. Então, mas não acho- Na não Margem acho mal. Sul. E porque andava sempre com uma guitarra atrás nas costas e ia sempre a cantar 25 years and my life is still. Por isso, Ok, merecias. tinha tudo para Espera correr aí, mal. tu andavas a cantar Four Non Blondes vestida Sim. de beta? Sim. Isso é altamente Paradigmático? esquizofrénico. Sim, porque paradoxal será, não é? Sim, um Porque bocadinho. repara, não sei se já viste o videoclipe das Four Non Blondes, mas ela tinha tanto sarro no cabelo que aquilo, tipo, os ratos olhavam para aquilo e diziam: não consigo viver ali, não há condições. Eu era uma beta que tinha uma hippie dentro dela também. Ok. Bem, então, Mais tarde a hippie. Conviver com o Cajó? Não, mais tarde a hippie casou-se não- com o Cajó, o camionista. Ah, ok. Ela foi e o Cajó ficou. E o Cajó ficou. Não consigo decidir se és uma mulher, se és um hostel. Não consigo. Com a quantidade de gente que aí vai. Mas conta-me lá mais. Estou fascinado com isso de seres beta, porque eu não era beto. Eu não sei porque eu tinha um ódio qualquer de estimação aos betos quando era. Porque não eras. Porque não era, devia Claro. ser por isso. Mas o que é que era ser beto? Sim, nos é anos isso. Qual é 90? que é a definição? Pois é, Era pois ter é. boas notas, portar-se sempre bem, fazer tudo Não, o que os nem pais todos os queriam. betos tinham boas notas. Os betos. Vamos acabar com Aliás, os nós mitos aqui. Na verdade, nos anos 90 tudo se categorizava pela forma como tu te vestias. Yeah, não era? ok, Eram sim. os dreads, certo. eram os Os chungas, punks. eram os metaleiros, Certo, Yeah. eram os punks até era uma coisa mais anos 80, os mas tinhas góticos, os não sei vanguardas, quê. os góticos, Yeah. tinhas os chungas, que eram E os betos. mé, Os chungas Eram era os que quem? não tinham dinheiro para ter outra Nada, roupa exato. senão aquela que já tinham. tinhas os surfistas, Certo. Pois lá ali é, existia os bastante. angoluzes. Mas que eram meio Exato. betos. os surfistas. Era um bocadinho Era um betos. beto, só que era o beto ativo. Eram uns betos com o Era cabelo o todo action louro. bet, sim, era o Cabelo action todo bet. louro. O action beto é bom. E andavam de DTs. Andavam de LCs, chamavam LCs. DT ou XT? XT já era assim. Exato. XT era pois já malucos. tinha mais de 18. Eu tive uma XT, fico Sim. sabendo. Ok, tive uma Não me eu- escapavas. eu era... Não escapei de qualquer forma. Não, ele era. Não, mas eu era. Injúria e difamação. Mas então eras beta. E a roupa eram esses ténis Redley, era? Eram os Redley, os All Star, Que eram os os Vans. Airwalk também. Stan Smith. Da Adidas. Não, Eu não tive. nos vão dar Eu era por isso. Beto de Lisboa. Tu és mais novo. Acho que sou mais velho que tu. Sim, mas havia uma grande diferença entre os betos da Margem Sul e os betos de Lisboa. Sim, Ok. nem sequer sabia que os primeiros existiam. Por isso. Repara, os Sim, betos da certo. Margem Sul para vir para Lisboa vinham de autocarro. Isso não é muito beto isso. Isso se para logo, não é? Logo à Era partida isso. não é assim tão Não é? beto se tens a Mas apanhar o repara, autocarro. tu também nunca brincaste na praceta. Não, Não agora brincaste. que eu me lembro, Cá está. não. Quer dizer, nunca... Eu brinquei na praceta. Mas qual praceta? É meio Martins. Nunca sei. Então penso que não é Lisboa, amor. Era Pois só- não. Desculpa, tá este bem. banho de realidade. Não. Isso eu sei. Isso eu Brinquei sei. na Praceta, em Campo de Ourique. Em Então, Xanadei. o jardim do que Ai, agora me estou a e não estou-me a eras esquecer. Beto? Um estende-se em Campo de Ourique. Ai, credo. Jardim da Parada? Jardim da Peirada. Então, e na Jardim da Estrela brinquei tanto. E não eras escoteiro? Não. Vá lá. Graças a Deus, Escoteiro é não. coisa de Beto. É Beto Um Católico. bocadinho Beto É de Beto Católico, Católico. sim. Ok. Mas Com eu, as por suas acaso, escoteiras. eu por momentos, quando tu falaste que andavas com a guitarra vestida de beta, eu temi que tu tivesses a cantar canções sobre o Senhor. Não, de todo. Não te metias nisso. Não te metias. O Não, Senhor, nos intervalos. Para Até- coisa má já bastava aquilo que eu era. Eu fiz isso, que eu cantei no coro da igreja muitas vezes. Ok. O que explica muita coisa. Eu nunca sei. Fica aqui dito. Eu nunca Ok. sei. Sim, sim. Nunca sei. E can- mas O na escola. Senhor é meu pastor. Então, olha, ainda bem porque eu tenho aqui o Sei relatório. que nada Eu tenho aqui o relatório dos abusos sexuais e de facto que 100 está aqui. Não está nada. Ele guia o teu olhar. Ok. Eu gosto é que tu acrescentas Sem todo. medo.
Não, para. Eu vou ficar aqui, eu vou ficar ali. Não, ele Avançarei. Todos agora, vocês já sabem esta. O Senhor é meu, vocês. Eu estou... Ok, nessa nota vamos passar para a primeira rubrica, se calhar, porque isto. Cordeiro de Deus. Olha, faça. Vamos para a primeira rubrica, se calhar. Acho O que... episódio era isto. Cantava. Era só isto. Só o Pedro a cantar. Por acaso, eu acho que Amar como Jesus amou. Eu acho que o Pedro acabou de fazer com que alguns ouvintes deixassem de acreditar em Deus. Acho que... Católicos com 40 anos de experiência. Não dá. Isto para mim não dá. Isto foi a gota Com 40 d'água. anos de experiência, parece que vai enviar um currículo para ir à missa. Tenho 40 anos de experiência, quero ir à missa aqui em domingo. Posso? Como Ia contar. católico. Então vamos lá, primeira rubrica. Ok. Cenas que os cotas faziam. Estou à espera disso. Sim, agora temos isto, pá, agora temos separadores. Quando a Rafa trouxe, também trouxe os separadores. Sim. Contratámos o pacote inteiro. Exatamente, o pacote salve seja. Luzindro. Ora bem, então, eu não sei se os cotas ainda fazem isto hoje em dia, como não tenho filhos não sei, mas nós sofríamos ameaças muito específicas e a ameaça que eu quero destruir esta ameaça, que eu ouvi tipo 300 vezes, que é: olha que eu ponho-te num colégio interno. Pois é, olha que eu ponho no colégio interno. Tu dizes, a Rafa que tem filhos já, uma filha adolescente, tu mandas a tua filha para um colégio Não, interno. eu fiz uma coisa pior que me levou a ser capa do The Sun, que era, eu cheguei a dizer, eu chamo os McCann. E foste capa do Sun? Foi o The Sun fez Heartless Portuguese TV Reporter. Mas disseste isto em inglês ou disseste em português? Eu disse e comentei isto no Twitter e chegou a United Kingdom e os McCann ficaram muito chateados ao final de 10 capa anos. do The Sun? Sim, é verdade. Isso é um orgulho. Pais, é o que tu não Ou fazes para pá, ser é o The famosa. Sun, pá, É o The Sun, desculpa pois lá. The Sun. Então tu disseste, olha que eu chamo... Ou se portam bem, eu chamo os McCann. Pronto. É Pá, isso pior do que eu ponho-te num colégio interno. É só porque eles não sabem cuidar dos filhos. Sim, é por isso. Sim, mas os meus pais também não sabiam onde é que havia um colégio interno, porque a minha dúvida é esta. Sabiam. O trabalho Sabiam que que dá- havia o colégio militar. Mas era o colégio militar, era o colégio interno. Eu ponho-te num colégio de padre. O trabalho que dava, tirar-me a meio do ano da minha escola. Porque eu pensei, isto logisticamente é uma merda, não é? Mas tu É tinhas um medo trabalho. disso, quando eles diziam isso, era uma coisa que te intimidava? Claro. Ficavas tipo, eu vou para o Claro, colégio era um interno. nome, é como um papão, é um nome, é um conceito. O homem do saco. O homem do O saco. homem do saco. O que é o homem? Não sei. Não havia no Algarve o homem do saco. Não, já dois. Nem nunca sei. Não conhecias o homem, O homem do saco, o homem sim. do saco. Mas eu só conheci o homem do saco quando o meu pai arranjou uma segunda família. Quer dizer, livrando-se da primeira primeiro. Portanto, arranjou uma outra primeira Arranjou família. uma primeira se calhar. família. Pedro Luzindro deita-se na Marquesa. Começamos a hora. 50 euros a hora. que Vamos era o falar. Olha, é barato. O que era o homem do saco? O homem do saco é o papão. É o homem que Era mete um dentro do homem, saco e leva. exato, e te levava. Muitas vezes era o homem, quando viu o homem do Levava-te no lixo, está ali saco, o sim. homem do saco. Então os homens do lixo eram o homem do saco. Então, mas ele, claro que ele te levava no saco. Então o homem andava com um saco e ia-te levar noutro sítio. Não, depois- depois podia pedir o saco para levar mais as crianças. Outra que não sei bem. Então, mas Mas levava-te olha, a ti ao Tinha colo. uma e mão depois- com o saco, outro na mão. E o que é que o gajo Depois deixa de fazia? ser o homem do saco, é o homem do saco com o miúdo lá dentro. Sim. É um bocado Sim, mas esquisito não dá isso. jeito, olha lá. Se o gajo tem um saco numa mão, tenta a ti na outra, como é que ele vai levantar dinheiro? Então, para que é que ele Não andava com o havia saco? multibancos. Havia tipo um. Havia um multibanco. Não Havia havia. 1990 e tal. Não, havia caixas de depósitos com uma Havia- coisa que eram as cadernetas. Que eu ainda tive. Ainda há. Pá, eu Que a minha mãe sinto- ligou-me a dizer-me: fui pedir uma caderneta nova. Com muita dificuldade lá me deram. O homem Multibanco já só não no se usa. Luxemburgo, no Carrefour. Era onde Eu havia. sinto que saltámos aqui uma série de temas Certo. que se calhar Sim, mereciam, sim, sim. mereciam cada um deles a devida exploração. Nós começámos sim, por falar do colégio interno Certo. e da ameaça que isso era, e depois falámos do homem do saco, e agora já estamos nos multibancos. Voltemos então. Voltamos ao colégio interno. Voltemos ao colégio Isto interno. tudo para perguntar que ameaças é que os vossos pais Certo, faziam? então, eu essa do colégio interno eu ouvi. Pai, a primeira vez, se calhar, não me lembro, mas deve ter assustado um bocado. Mas eu ouvi isso tipo. Era 30 vezes, portanto, Yeah. Sim, chega sim, a sim. uma altura que eu sei que não vai acontecer. E então, depois, até porque as minhas notas, eles não. acho Não que- entravas. Não entrava no vai lá tentar pôr-me. A ameaça era essa, eu para os meus pais, vai lá, está bem. Com 2 EV, deves entrar. Está bem, Boa sorte. está bem, devem-me Boa querer. sorte. Na casa pia entras. Está bem. Vai lá então, olha. A Rafa aparece no da Sun outra vez. Nem na casa pia é uma boa, é bom. Então e o seu filho?
Nem na casa Pia entra. E então eu ouvia aquela muito típica várias vezes que é vou contar até 3, sendo que nunca ninguém soube o que acontecia aos 3, acho. Sim. E Nunca ninguém descobre. Os meus filhos também não sabem nunca o que ninguém vai acontecer sabe o aos que 3. acontece aos 3. O que eles sabem antes é que dos 3 está feito, não é? Os meus filhos O já. que eles sabem, Mas o que eles acham é que o meu pai não sabe contar até 3. O que os meus pais faziam, aliás, o que a minha mãe me disse variadas vezes ao longo da minha infância, foi quando eu pedia alguma coisa e ela não me dava, e ela dizia: mas para quê? Tu queres isso para nada? Tu até foste encontrado num caixote de lixo. Ui. Isso Essa, sim, essa isso faz é um muito clássico. bem às Eu crianças. chorava. Quem não chorava? Quando era miúdo chorava muito, depois deixei de chorar, sofria mais interiormente. Mas, Ok. Sim, mas- essa é dura. Essa é dura. Era, mas depois pronto, era uma brincadeira que eu percebia. Mas ao início chorava quando Mas era eu muito vinguei-me, pequenino. porque eu depois fiz isso ao meu irmão, que é 10 anos mais novo que eu. Certo. Foste encontrado no lixo. Não fui não, nada, eu mana, também- foste. Eu também me foste. vinguei e fiz isso ao meu sobrinho durante muito tempo. Ok, isso é tudo nada tóxico, esse Nada, comportamento. nada, não é? nada. Não é nada assim que Eu só quero ter filhos para um dia Sim. poder dizer tu foste encontrado. Mas é para isso que se tem filhos. não é Ou nada achas assim que os traumas se perpetuam de geração em Sim. geração. Não é nada Sim, assim. sim. Há que manter não é, certas não é. tradições, está bem? Eu vou lançar aqui uma inversão. É uma vez e ainda hoje sou gozado por isso em casa. Ainda hoje tenho 44 anos e ainda hoje gozam comigo. Aliás, só não gozam mais porque a minha avó já faleceu entretanto e pronto, é menos uma pessoa para gozar comigo. Mas há um dia que estamos... Se arranja, convida-me para o Natal que eu também. Há um dia que eu estava em casa e estava, sei lá, era um puto, devia ter para aí 12 anos, e a minha avó começou a chatear-me uma coisa. Eu e a minha avó dávamos lindamente, a minha avó era incrível mesmo, toda a gente a adorava. Mas houve um dia, dos raros dias que ela me começou a chatear a cabeça e eu gritei, que a nossa casa tinha um segundo piso, com um quartinho lá em cima, onde a gente via televisão, e eu gritei de lá de cima das escadas para a minha avó, gritei: vê lá se tu queres que eu vá aí abaixo. Campeão! E só ouvi lá abaixo a minha avó. Não desci durante Claro. 2 dias com vergonha. Claro, Não desci. Sim. Certo. E qual era a tua ameaça, Marrafa, que te faziam a ti? Sabe, estava a tentar pensar nisso, mas eu acho que não passei pela do colégio interno. Por isso, acho que não me faziam nenhuma ameaça. Não. Passavam logo à ação. Ação. certo. Como é que os teus pais te castigavam? O que é que eles faziam para te castigar? Provavelmente não me deixavam sair. Isso era a tua cena, sair à noite? Estavas lixado. Não era à noite, era Sair? ir beber café com os amigos ou ir a um concerto ali no Seixal. Eu acho que foi pela tua segurança. Não deixavam sair. Vocês levavam dos vossos pais? Eu acho que não nunca tenho levei. vergonha. De vez em quando. Acho que nunca levei. De vez em quando. Não era regular, mas lembro-me de uns tampecitos. Não, lembro-me de ter levado- Segunda-feira ao meio-dia e meia vai lá na Ter tromba. levado um carolo que cheguei, a minha mãe disse-me para chegar à meia-noite e eu cheguei às 2:30 da manhã. Ora bem, não havia telefones, não havia Certo. bips, nada. Eu estiquei muito a corda. Opa, não. E mal abri a porta, babum! Veio um carolo Não na havia cabeça. telefones, mas havia a parte de trás de uma mão. Não é? Veio um carolo na A minha cabeça. mãe batia-me frequentemente. Pedro deita-se na marquesa. Mas eu O sou relógio começa a não, contar. Luzindo levanta-se e Pedro deita-se. Mas eu sou rapaz para dizer que se calhar merecia ter levado mais até. Ok. Mas, Só se perderam as caíram no o meu chão. pai nunca me bateu. Uma vez eu levei uma palmada da minha avó. Foi a única vez que levei da minha avó. E então até fiquei meio... O que é isto? Até Está a estranhaste. passar aqui. Sim, a minha avó Olha tentou-me que veio aqui o bater. David e depois... Digo, não sei o que és que eu vou aí abaixo. Minha avó uma vez tentou-me bater e foi estranho. Eu tipo fugi com uma cara de o que é que se passa? Porquê que a velhota me está a tentar Olha, agarrar? uma que se ouvia bastante era: vou contar ao teu pai. Mas isto tornou-se muito divertido quando os meus pais se divorciaram. E agora vais contar a quem? Às paredes, à tua solidão. Não, deixa o teu pai chegar. Que agressivo para a mãe. Agora vais contar a quem? Agora vais contar a tua solidão, sua triste abandonada. Seca! Vais contar a quem a almofada vazia da tua cama. Vais contar ao teu amigo que vibra, que guardas debaixo. Não, too much. Já é demais. Não foi. Aqui nos anos 90 tudo é permitido. Porque nós estamos, sabem onde? Nos anos... Ah, não. Já quero ver eu fazer isso. Mas também pode ser. Diz, também diz, pode mete ser. outra vez. Mete outra vez. Vou meter outra vez.
Então vamos lá. Então, carrinho de choques. rubrica número 2. Esta é da Rita Marrafa. Esta rubrica é a cena baril que nunca vai passar de moda. Vamos lá ver então o genérico. Cena baril que nunca vai passar de moda. Depois acaba Vocês estão todos a ouvir, menos eu. Então, viste 3 cabeças a abanar. Eu só vos vi assim. Chama-se genérico agora, na altura chamava-se jingle. Era é um jingle. jingle. E nós estamos, como nós estamos nos anos 90, isto foi um jingle. Foi um jingle. Foi um jingle. Isto foi o jingle. Então conta-nos lá, uma cena baril nos anos 90 que tu pensavas, isto nunca vai passar de moda, e passou de moda instantaneamente a seguir. Passou quando se impôs a regra: vais atrás, pões o cinto. Qual era a moda? Mas qual era a moda? Matou toda a emoção que era ir atrás, no banco, de trás de um carro, e poder entrelaçar os braços no encosto da cadeira do banco de quem ia à frente. Sim, dos dois. E ires ali, tipo, a olhar para o cockpit sem ter a obrigação de conduzir e, acima de tudo, sabendo que se o carro batesse no da frente, tu provavelmente não voarias como passageiro. Provavelmente, porque estavas agarradinho ao encosto da cabeça. E depois veio, obviamente, a legislação da segurança rodoviária e disse, não, o senhor vai atrás, tem de pôr cinto, que é uma coisa que ninguém faz atualmente. Por isso eu acho que, apesar de tudo, não passou de moda. As pessoas, infelizmente, continuam a não cumprir esta, inclusivamente eu. Ninguém põe. Ninguém põe o cinto atrás. Põe. Eu ponho. Pões. Eu estou bem comportado. É uma cena. Não Ninguém pôr- faz. A maior parte das pessoas que eu ponho, conheço, eu ponho. os meus filhos põem por razões mais do que óbvias, porque não me apetece que eles voem. Se Eu bater- ponho por uma razão simples, compreendo as leis da física. Só por causa disso. E não confias na pessoa que está a conduzir. Exatamente. Exato. Eu ponho e acho que não conhecia ninguém que não pusesse até agora. Pronto, Mas conheço repara, dois. tu és mais novo. Pois. Talvez. Pois é. E na altura era uma coisa absolutamente incrível. Os nossos pais iam a conduzir e nós íamos no meio, agarradinhos a ver ter aquela e noção de. E a participar na conversa deles, que é uma coisa que agora já não podemos fazer. Exatamente. Não podem. Não, porque estás cá atrás, não participas, eles estão a falar ali os Manda dois. dá as ordens. Não Olha que vê, eu vou aí. nem vês as expressões faciais de quem está a conduzir, nem podes mandar umas bocas, olha ali, eu não sei quantos, e distrair a pessoa que está a conduzir. Sim, que chato, não é? Não ter um braço a interromper a condução, acho terrível. Ou puxar o travão de mão sem que ele esteja à espera. Sim. Opa, tudo isso era, Peraí, não. isso era muito anos 90. Não, Isso era tudo ótimo. Eu tenho muitas saudades disso. Puxar o travão de mão quando não estás à espera. Sim, quem nunca? Como é que achas que o drift nasceu? Foi assim. No parque de estacionamento da praia. Sim, mas vamos ver uma coisa. Não era que se fosse efetivamente puxar, era a ameaça que era entusiasmante, percebes? Era a cena que estava a conduzir. Não. Para quê? Eu estava a falar mesmo de puxar. Tu puxavas mesmo. puxavas mesmo, Eu não costumava ok. puxar, mas era só via aquela possibilidade, percebes? Então quem estava a conduzir estava sempre mais atento, percebes? Porque Já. não Ou te sabia. perguntares, posso tocar a buzina? Sim. Muitas vezes. Sim, O hoje meu em pai dia. fazia uma cena que era, levava-me quando ia pôr a casa da minha mãe, depois de divorciarem, havia uma zona de curva contra curva e nós curtíamos bué, ficar atrás a ser batidos de um lado para o outro, Sim. em perfeita segurança. Eu gosto muito de que Bateu com a cabeça no vidro. o Luzindo Exato. já falou pai 17 vezes. Sim, ele está em psicoterapia total aqui. Eu não- Em Nunca todos os deixei de episódios estar. ele vai dizer isto. Sim. Quando os meus pais eram casados. É a próxima rubrica! Então quando as pessoas não se divorciavam porque era pecado. eu Nos gosto- anos 90 os pais começaram a divorciar-se. Vocês Sim. estavam às vezes ao colo do pai ou do avô enquanto ele conduzia? Sim. Sim. E cheguei a Do conduzir. meu. O meu pai deixava-me guiar. Tu só ilícitos criminais, isto é Não, pai, inacreditável. eu nunca fiz nada disto. Eu não faço Não, isso. porque O que eu sei de repente agora era a elite Tu queres ver que tu, da lei. Eu agora Quer dizer, vivia no- no paraíso. Pera no lá. podcast anterior estavas a falar de pegar fogo a tendas de cigarros. Mas era a pé! Não era lá atrás com o cinto, sem cinto. Era pegar fogo a todos os ciganos na máxima segurança! Isso é horrível. Fora ciganos! Foi uma coisa que foi dita, não? Foi uma coisa que foi Estamos dita. nos anos Ele 90. está a Epá, quem parafrasear. convidou a verdade. Ventura para este podcast? Ele está a citar-se. Por tu! Ele estava a dizer, porque isto aconteceu no podcast anterior, ele contou que quando ele era pequeno, tinhas que idade, uns 8 anos, não é? Devia ter 8 anos. 8 anos, ele e uns amigos Mas pegaram. não, era os amigos da minha irmã, que tinham pai 17, 18,
E eu estava com eles, né? Todos os cool. E pronto, e aconteceu isso. Quem ouviu esse episódio pode Sabe, sim. Já ouvi. Basicamente, pegámos fogo à barraca, os ciganos vieram para proteger a barraca e nós dissemos: fora ciganos! Enquanto fugimos. Sim, bons tempos. Não sei o que é dizer Ela sobre vira isso. a margem sul era mais Isto era- calma. isto não é é? Não há muito- nada a dizer a não ser viva Portugal. Isto era anos 90. Santa. Isto era anos 90. Ele tinha 8 anos nesta Rita, altura. se estás chocada com isto, vais ficar chocada com mais coisas. Eu vamos tenho começar um baú disto para mostrar Eu ao tenho longo um dos baú próximos de episódios. xenofobia aqui. Tenho um não. baú para mostrar. Ele tem muitas coisas que não são xenofobia, mas são chocantes. Mas acho que xenofobia esta é a principal. Mas o que eu acho incrível é que isto é. Não é. Eu gosto de ver o contrassenso no Pedro Alves, que é tipo, calma lá, eu sinto segurança, mas fora ciganos, mas eu sinto segurança. E o homem que começou este episódio com Cordeiro de Deus. Sim, senhora. Fora ciganos! Isto é uma pessoa Segurança muito rodoviária diferente. acima de tudo. Mas pronto, eu também tenho muitas saudades disso, de segurar. Lembro-me com ternura de segurar os dois bancos e estar à conversa, a ouvir a conversa dos meus pais. Tanto assim que nós éramos 3, eu tenho 2 irmãos, e o lugar preferencial era o lugar Era do do meio, meio, que tu podias estar, não é precisamente Claro. ali. Eu Hoje não em me dia já lembro- não. Eu não me lembro disso porque eles já estavam divorciados. Eu gosto. Para 3 pessoas que estão aqui, isto chama-se Podcast Bué da Fixe Anos 90. Para uma pessoa, isto chama-se Podcast Bué da Triste. Os meus pais estão separados. Mas olha, de nós os 4, quem é que tem os pais divorciados? Eu Eu. tenho. Eu? Olha só, está Cacém, pá, o Cacém. É cinto de segurança e paz para sempre junto. O Cacém mantém relações. Não consigo. Ai filho, muda-te para lá, Luciano. Ai, vou mudar para lá. É só mandar uns quilómetros para a Isto esquerda. está complicado. Então, Tu tinhas irmãos, né? Tem Tinha e mais tem. dois? Toda a gente tem irmãos. Sim. Pronto, Menos o Zendro, também não. Tenho, O Zendro tenho. não tem irmãos, não tem pais, coitado. Sim, Pedro, espera aí sim, que isto vai ser bonito. quando o meu pai casou com a outra. A puta! Opa! Isto foi o Alves, só para ver. É o que temos. Então não sabia que tu tinhas um Tenho irmão um do lado. irmão 10 anos mais novo, 11 do anos lado mais do teu novo. pai. Do lado do meu pai. Pá, vocês também tinham a cena de. Tu não, coitado. Mas vocês também tinham a cena de. Aquele lugar do carro é o meu e o outro é o da minha irmã. Sim, Sempre claro. em todas Claro, as viagens. claro, claro. Não, por acaso era aleatório. pois. É como Como o teu tudo nascimento. Tudo na tua vida. Foi por acaso. Tudo na tua vida era um bocadinho aleatório, não é? Eles Bom. não estavam à espera de ter um filho, sabes? Foram Ok. casados durante quanto tempo? Hã? Quanto tempo é que estiveram casados? Não sei. Pai, Não 10 foi anos. o tempo 15 anos. suficiente. Isso sabemos. Tempo a menos. Pai, 15 anos, é uma coisa qualquer. Ora bem, vamos então para a rubrica número 3. É uma rubrica nova. Nós já tínhamos falado sobre ela no piloto, mas ainda não tínhamos feito nenhuma vez. Esta rubrica chama-se Notícias de Agora, mas nos anos 90. É o Pedro Alves que vai fazer. Notícias de agora, nos anos 90. O tempo é tão ridículo. É a primeira. Não era tão bom. Basicamente, o que é esta rubrica? Nós só tínhamos explicado ainda no episódio piloto. O David, nesse episódio, deu uma definição que eu acho que eu gosto, que é aquilo que os pivôs não diziam, mas pensavam. Sim, nos anos 90. E eu pronto, trouxe, como a Rita é jornalista, trouxe para apadrinhar. E como ela já percebi, gosta muito do meu estilo de humor. Então, se ficares chocada com os ciganos, prepara-te agora. Boa sorte. Basicamente, eu digo o título que li hoje, são coisas Sim, que eu li sim. hoje, o título, e a seguir meto só uma frase daquilo que o pivô pensaria, ok? Boa. Nos anos E vocês 90. reagem, Nos anos sim. 90. Não, nos anos quando agora. quando nós Nos anos estamos. Exato. Sim, onde nós estamos agora. E onde se podia. Podia-se. Agora. Neste momento pode-se, anos Neste 90. momento, Os pezinhos, eu Vamos adoro os pezinhos de lei que estamos todos. Calma, Estás, calma, Rita, calma. estamos- Rita. Estou preparada. Vai, todos consegue. para o da Sun. Ora bem, vítimas de abusos sexuais em crise após relatório ter sido divulgado, porque as notícias obrigam-nas a reviver estas histórias. Para a próxima, metem a boca de outro trombone. Ora bem, isto é para dar, é um tira-sabores. Eu achei que ia ser pior. Eu achei que ele fosse dizer finalmente as vítimas puseram a boca na petija, ou foram apanhadas com a boca na petija. Pensei Mas que não, fosse- não, ok. Olha, vamos para a nossa rubrica título, não é? A parte mesmo importante do podcast, que se chama Vou-te falar de...
Vou-te falar de quê agora? Vou-te falar de videoclubes. Isso. Bora falar de Há videoclubes. cena mais anos 90 do que videoclubes? Não sei se há. É capaz de não haver. Eu não sei se há. A nível de videoclubes, Rafa, tu vinhas agora a falar, quando entraste, que tu ainda hoje sabes de cor o teu número de cliente do videoclube. Número de sócia Número de sócio, peço desculpa. do Videomania da Cruz de Pau. Até me comovi. Até te emocionaste. Era o não é? 10.737. Uau. Foste lá poucas vezes. Fui lá muitas vezes e o meu cartão de sócio era plastificado, pequenito. Gente rica é outra coisa. Verdade. Nível. O senhor tinha um cabelo assim comprido com um rabo de cavalo, claro. Sim. mas era calvo aqui à certeza. frente. E só tinha VHS e Claro. ele confirmava sempre se as cassetes estavam rebobinadas Sim. ou pagavas uma multa. Olha, Exatamente. Tu não tinhas um rebobinador? Tive um rebobinador mais tarde. rebobinador. Mas sabes que eu antes de ter um leitor VHS, eu tive um leitor beta. Também eu. Olha, faz sentido. É verdade. Betamax. Tive, sim, sim. Ela faz sentido. Uma beta? Tem em mente como ela se vestia. Oh, beta, não é? tens um Tens um leitor beta, beta. tens um leitor. Olha, você quer VHS ou quer beta? Você Que é beta. É mais pequenino, é mais maneirinho. Mas eu gostava muito daquela rotina de às sextas e sábados ir com o meu pai escolher o filme para vermos. E era só um filme ou escolhias tipo Escolhíamos dois? vários, Ok. normalmente eram Na vários. loucura, a gente Na cena- tipo 3, E ficávamos tristes quando víamos que já não há aquilo que nós queríamos. Sim, e depois tinhas que lutar. Eu tinha cunhas com o bacano do videoclube. Por acaso, curiosamente, também era calvo e também tinha um rabo de cavalo. Era uma cena. Era uma cena. Era uma cena, a claramente. malta que gostava de cinema nos anos 90, não tinha cabelo e tinha rabo de cavalo. Sim, aliás, na escola de donos de videoclube só entravas se tivesse Eu gosto que eles. cabelo. É um look que é fascinante, não é? Porque é aquela pessoa que está a tentar compensar, tendo mais atrás e não percebe, descompensa, não é? É 2 vezes pior. É mau não teres à frente e é mau teres tanto atrás. Sim, É sim, sempre. sim. Mas eu lembro-me de que tinha uma cunha com ele, que ele tinha sido aluno da minha mãe, que a minha mãe era professora no liceu, e então eu usava isso para que ele me guardasse aqueles filmes que tinham acabado de sair. Lembram-se disso? Porque isso era. Tipo o Armageddon da Armageddon, vida. não, isso era mais tarde, era tipo Ghostbusters e essas coisas assim, ou Back to the Future 3. Isso que Eu era tinha muito gravado. difícil. Sim, Tinha sim, sim. gravado. Mas olha, a loucura era tal que quando eu ia de férias com os meus pais, eram 2 semanas na Costa Alentejana, nós levávamos o leitor VHS e a aldeia do Carvalhal tinha um pequeno clube de vídeo e eu e o meu pai íamos alugar filmes estando de férias e levávamos o leitor VHS. Aí levavam mesmo o leitor VHS. Levávamos e íamos alugar filmezinhos. Isso era do caraças. E qual era a cena de todos os clubes de vídeo serem na cave de alguém? Eu Este me não lembro. era. Esse era onde? Mas era num sítio bom? Oh filha, na Cruz de Pau achas? Pois Não claro. há, a própria Cruz de Pau não é Não tem um sítio. É cave de Lisboa uma- já. Não é? É cave. Não, é um sítio Por espetacular. acaso é um sítio fixe. Mas, Não era no Cruz de Pau, estou a mentir. Era no Fogoteiro. ok. Era no Fogoteiro. Vai melhorando. Era numa esquina da pastelaria Geni. Olha aí. Se há Eu coisa, também, a coisa que diz qualidade é a esquina da pastelaria Jenny. Tinha um no grande bolo de Fogoteiro. chocolate e nozes. Pô, não? Tem que se fazer de alguma coisa, não é? Tem que- Mas então, e aquilo era sempre. Os de Portimão, pelo menos os que eu me lembro, eram todos. Não tinham janelas, eram altamente escuros, um bocadinho sujos. Aquilo parecia um sex club, só com muitas cassetes. Era o que É um aquilo parecia. sex club mais passivo, Sim, não é? Tendo sim. em conta o tipo de filmes que podes arranjar lá. Sim. E também os vossos também tinham uma secção porno assim escondida. Claro, Sim, tinha e ter. que nós deitava assim o olhinho só como quem não quer a coisa. Olha, com aqueles títulos maravilhosos, não é? Sempre. Lembras-te de algum E dos. lembro Acho que nós já falámos de sobre isso. insistir Já que falámos, queria já. ver o Laranja Mecânica e o meu pai dizia-me sempre que não. E eu, mas porquê? Parece tão interessante a capa. Então é uma laranja. E é mecânico. É uma laranja que arranja carros. Não, qual não, é? esse não. Qual é o Esse é problema Melhor dessa? não. Fora Eu se queria faz ver a sumo Laranja e faz Mecânica. mudanças de óleo. A capa é tão gira. Eu por acaso também nunca vi a laranja mecânica. Também É puxadote. É. É puxadote. E depois Sai, diz? sai. Não, mas nunca Como vi. não viste a laranja Não, quando era mecânica? pequenino não vi. Não, eu também não vi quando era pequenino, o papai não me deixou. Vi mais tarde, quando era crescido, sim. E vocês ainda viram videoclubes até tarde na vida? Tipo, até uma certa idade? Não, ainda Não. apanhei Blockbuster, mas foi pouco tempo. O Blockbuster foi outra coisa, Nunca sem, para aí até há Vida nunca sem. 15 anos havia Videorama.
O que é o Videorama? Era um sítio onde eu ia. Eu vou ser muito honesto, eu não tenho muito essa experiência de alugar filmes, como vocês têm mais velhos, mas eu fazia uma coisa que era, eu ia lá comprar jogos. Havia jogos, eu comprava lá os jogos e comprava gomas. Depois começaram a ver tudo, revistas, no gomas. Videorama. Sim. E também, mas sempre comprava jogos, passava também pela zona pornográfica. Claro que Pela sim. zona pornográfica. E ficavas ali a comer gomas e Não, ele... comer gomas enquanto olhava para a capa do Garganta Fluga. Sim. E é preciso, qual das é que eu levo? Qual é a obra que eu quero levar esta noite? Pá, eu demorei tanto tempo quando era miúdo a perceber que aquelas capas nada sugestivas, lembram-se das capas dos filmes pornográficos, que eram tipo com triângulos e bolinhas bué coloridas, a perceber que a verdadeira magia estava na contracapa, quando se abria aquilo e via-se por dentro o que ali ia, não é? Que há ali uns grandes forrobodós. E alugar o filme porno, dava, na verdade, tinhas dois registros, não é? Tinhas o registro videográfico, Sim. era o que punhas, e ao mesmo tempo tinhas o interior da capa. Que era o mais importante, não Podias pagavas. esgalhar, olhar para dois sítios ao mesmo tempo. Emprestavas a capa aos amigos. A capa é que estava bem esgalhada, é isso. Lembro-me de um de produção portuguesa chamado O Cavalo Lusitano. Esse já foi muito depois. Foi o Salião que fez. O cavalo. Acho que o Salião fez um remake. Não queria estar aqui. Não, já percebemos que o especialista Não será queria estar aqui, tá mas bem? é capaz de ter feito. Sabe Olha, coisa- eu jantei. Há coisa que eu sei. Eu jantei no restaurante do Salião. Eu na entrevistei Moraria. o Salião. Que era engraçado, ele nessa entrevista dizia-me que parou de fazer filmes pornográficos porque se tinha cansado do sexo. Chegava a casa e já nem vontade tinha. Pois, com certeza. Mas ele eu não conheço o senhor, nem o trabalho dele. Ele Trabalho não, a obra. A obra, sim, obra. mas desculpa, que era uma Espólio. que o pessoal olhava para aquilo, está aqui uma coisa que é obra. Mas ele também tinha relações sexuais ou era só realizador? Não, era só realizador. Então porquê que ele estava cansado, não é? Estava sempre a ver aquilo. Estava sempre a ver. sempre a Ia ver, sempre criar, a ver. não é? Estava sempre a criar. Ia dizer mais para a esquerda, mais para a direita, mais particip- ritmo, mais não sei o quê. participar é Mas diferente. olha, não é? mas o Salião veio dar qualidade, porque eu vi um filme feito por portugueses nos anos 90 chamado Portuguesinhas 6, significa que houve 5 antes, que tinha apenas uma senhora que já nasceu senhora, o resto Ok. eram senhoras que não tinham nascido senhoras. Ok, eram senhores trans, é isso? Sim, tinha uma senhora trans, tinha por cima, tinha alguma dislexia física e de vez em quando tropeçava. Ok. E tinha um tipo que o membro dele era pai do tamanho do resto dele. Como assim? Era um L. Ele era um T, L, era um T, era um e T. depois muito mau. E o acting era muito mau. Havia um tipo que só dizia ui, cabom, ui, cabom. Mas, Sabes que, infelizmente, nessa altura, para a comunidade trans, era uma das únicas formas de sobrevivência. Pois, e eu agora acredito, ainda está um bocadinho assim. Mas o que me preocupa aí é que tu queiras que o acting seja bom. Eu normalmente quando vejo porno não estou tipo... É porque o resto era muito mau já. Ok, sabes? então começaste, deixa-me lá devolver pela história. Porquê é que estas 4 pessoas estão todas no mesmo sofá? Sim. Não há mais onde se deitarem? Exato. É um... Disseste que havia 5 antes desse, não é? Sim, Já aquilo era tenho o que fazer hoje. O Pedro tem mesmo ar de quem sacava filmes porno do Napster. sim. Do Napster. Eu nem sequer bem sei o que é bem. isso, na verdade. Aí, foi uma plataforma de partilha de ficheiros MP3. Tudo ilegal. Ilegal, Absolutamente sim, ilegal. sim. Mas tem muitas. Mas sim, pá, vocês lembram-se no videoclube? Não sei se vocês tinham isto. Eu tinha uma fantasia no videoclube de levar para casa. Calma. De levar para casa um daqueles bonecos de cartão que eles tinham lá. Sim. Pá, não era incrível E isso? pósteres. E pósteres. Eu ainda tive pósteres. alguns que me ofereceram. Eu pedi no cinema do Nina, que era um centro comercial, o Nina. Nina. Ok. Às vezes ia lá Da pedir. Jenny. Não. Podia Esse ser. sim era na Cruz de Pau, o cinema Nina, onde eu vi os The Doors. Tive a péssima ideia de ir ver o filme The Doors com a minha avó, que levou bolachas Maria para irmos comendo. E mal sabia eu que aquilo era demasiado explícito em algumas Era demasiado cenas. explícito. Eu vi esse filme pai 30 vezes. É demasiado explícito. Para a minha avó, E fiz pausa, para fiz a minha algum avó pause. era um bocadinho. Eu, enquanto ela comia bolachas Maria e havia o Val Kilmer e eu, ai meu Deus. Mas se calhar também não. Se calhar a tua avó também estava tipo. Se calhar ela está e o Valkymer que eu te fazia. Se calhar a tua avó. Bom, vamos lá não falar da tua avó. Não sexualizar a tua avó enquanto ela comia bolachas Maria. A ver o faleceu a minha Valkymer querida tronco avó. nu.
A cantar. Mas sim, eu tinha essa fantasia. Eu queria muito levar uma daquelas coisas para casa, porque aquilo era tão fixe. Eu não sei se a malta que está a nos ouvir, que não passou por isto, tem noção do fixe que era nós chegámos lá uma sexta-feira à noite e vermos não só... Epá, aquilo era um mundo de possibilidades, eram aqueles pósteres, porque havia uma cena que a malta agora não tem, que é, nós não sabíamos bem o que é que íamos escolher. Nós tínhamos 2 ou 3 ideias de filmes muito conhecidos, mas depois não sabíamos, não é? E então a gente às vezes levava filmes sem saber. Era Sim, tipo, era pelo isto é título. capaz de ser bom. É como escolher vinho. É pelo rótulo. Este rótulo parece Sim, bem. Vou sim. Fala levar. por ti, meu caro amigo. Olha, temos uma enóloga. É mãe, Mãe Luz. escritora, enóloga. O sol sabe escolher vinho. Mas é verdade, a gente às vezes levava. Eu comecei a ver filmes, porque eu tenho 2 irmãos mais velhos, e havia um videoclube em Portimão que tinha só filmes ilegais, ou seja, os filmes nem sequer tinham legendas, porque eles tinham puxado aquilo não sei de onde, e então eram filmes ilegalíssimos. Eram filmados nas salas de cinema. Pá, era bem Está possível. calado. Cajó, cala. As pipocas, não é? As pipocas. Fora, eu estou a filmar. Não pode filmar, não pode falar o caralho. E eu lembro-me que vi um filme, ou 2 filmes que eu vi 300 vezes. Um deles era o Lone Wolf McQuaid. Que era sabes o que era isso? Com o Chuck Norris. Eu sei o que é isso. É que ele luta com o David Carradine, ou David Carradine. David Carradine, que morreu enforcado por si mesmo, não é? Sim. Esse filme era indescritivelmente mau. Agora. O David Carradine foi o que fez o Kung Fu, que fez o Kill Bill. Sim. Pronto, que morreu enforcado numa Não cena de sei. sexo. Ah, Pronto. foi? Sim, Ah, com o não próprio sabia. instinto. Autoasfixiação erótica. Tem Sim, outro sim. nome, mas está bem. Então, tens o David Carradine e Asfixiação. o... Autoasfixia. Asfixiação. Sai. Autoasfixia erótica, é assim que se diz. Pronto. Ok. Desculpa lá, não sou um connoisseur, Rita. Eu não sou conhecedor de badalhoquice. Mas esse filme era horrível. Eu vi esse filme 300 vezes quando era pequeno. Pá, era tão mau esse filme. As nossas infâncias foram duras. Pá, isso era um exemplo Sempre de um não viste o filme. Império dos Sentidos. Oh pá, Também, então não vi. então não vi. Então não vi. Nunca mais consegui olhar para um ovo da mesma maneira. Eu estava a pensar Mas, nisso. Aliás, eu comecei a ver ovos de outra maneira. mas sim, pá. Que experiência que tens tu Pá, de eu videoclubes? sinto que eu disse há pouco, é gomas. Era só isso. Comprar gomas e jogos. O FIFA. Comprava lá o FIFA. Mas falaste agora do Chuck Norris e eu lembro-me eu acompanhava de forma bastante ardente e fiel o Walker, o Ranger do Texas, que passava na SIC. Que ele resolvia Ao final tudo da com noite. rotativos. Sim. Não é? Sim, Qualquer era problema. Sempre Ai, com porrada. não consigo preencher o IRS. Pá, rotativo. Sabias sempre que ia. E lembro de uma cena de sexo. Do Walker, o Ranger do Texas. Tem uma cena de sexo? Tem várias, na Que verdade. ele manda um rotativo na boca dela. Porque ele de vez em Vem quando. assim rotativo. Ele de vez em quando era o conquistador, não é? Sim. E então ele pronto, acaba a cena de sexo e diz assim, ele diz assim, vi-me. e ela diz, eu senti. E eu, Estás a sério? agora se me perguntas, lembras-te dos rotativos? Pouco. Agora desta cena, Ele diz, isso acontece no Ranger do Texas? Sim, sim, Lá mas no havia episódio várias qualquer. coisas. Há também uma situação com. Texas. Havia isso. Havia, Sim, também há uma não? situação com uma criança e SIDA, em que aquilo é tudo Credo. pois é verdade, sem, sim, senhor. sem sensibilidade nenhuma. Sim, Tu ouves sim, aquilo sim. e tu ficas. Eu acho que me lembro dessa, É verdade. eu lembro dessa É situação. tipo, ele vai dar a notícia ao miúdo. Sim, é uma sim, coisa sim. assim: É olha, verdade, é. olha, Sam, tens SIDA. Assim, tipo, Olha, Pau! e depois dá-lhe um rotativo na boca. Exatamente. Não, mas quer Para dizer, cuspir o vírus. sim, mata o vírus assim. Sim. Pronto, mas sim, eu tenho muita nostalgia em relação a esses bons tempos, pá, e tenho também muito pânico. E eu lembro-me que tinha muito medo de levar a cassete errada, de pôr lá uma cassete qualquer outra que tinha para lá. eu tenho uma coisa pior do que isso. Havia o pesadelo de não entregar a cassete. Sim. Imagina que há um dia que levas uma cassete para casa e esqueces, passam-se 2 semanas e tens Sim. de vender a tua casa. Não, Sim. isso não acontecia. Nós lembrávamos sempre. que Eu tenho lá cassetes ainda do clube de vídeo em casa, estás doida? Que horror! Eu tenho cassetes ainda do clube Quer de dizer, vídeo. agora já são tuas, não é? Sim, agora já são minhas. Agora aparece-me lá um gajo careca com um rabo de cavalo. Em branco, tudo branco. Né? Exato. Cabelo todo branco. Olha, Finalmente encontrei-o. Eu vim buscar! agora esta casa é minha. Eu sou o dono desta propriedade. Mas sim, pá, aquilo era um pânico. E o que me acontecia, não sei como é que vocês já, acho que isto diz muito acerca de mim, que era, se passasse tempo suficiente, eu por simplesmente não entregava mais, nunca mais. Era tipo, passaram tipo 3 semanas perante a vergonha de ir lá
entregar, eu não ia. E nunca foi a polícia à tua casa buscar? Não, mas eu temia, durante as semanas seguintes, sempre tocava a campainha, assim, pronto, eu pensava que era a Gaita polícia. foi encontrada. Eu pensava que era a polícia, sim. Isto era o medo que eu tinha quando era pequenino. Mas simplesmente, depois o que é que eu fazia? A gente tinha para uns 3 ou 4 videoclubes em Portimão, então eu cortava, não é, relações com um determinado videoclube, porque já tinham passado 3 semanas e eu ficava com aquela cassete lá, tipo do nome da Rosa, para sempre, e depois ia fazer-me sócio de outro videoclube. Ou quando isto acontecia a porque mim... em Portimão havia vários videoclubes. Havia vários, sim. Ou então ia o meu irmão, depois, imagina, dizia, olha, Rodrigo, eu não posso voltar lá, porque estou marcado, não entreguei isto, e ia o meu irmão fazer sócio, e andávamos nisto de videoclube a videoclube, a faturar cassetes. Isso é muito bonito. E pronto, foi o nosso podcast. Obrigado por se abancarem um conhé para escutar o nosso podcast Bués da Fixe. Este podcast é produzido por David Cristina, Pedro Alves, Pedro Luzindro e Rita Marrafa de Carvalho. Podem seguir-nos no Instagram ou no Mirk. Recomendem o podcast aos vossos amigos, caso eles tenham crescido nos anos 90 ou se eles gostarem assim de arqueologia. Estamos disponíveis em todos os locais onde encontram podcast. Onde encontrou um posca? Não, tirou-me isto daqui, pá. Não, agora vais dizer isto, vai ficar assim. Não vai nada. Estamos disponíveis em todos os locais onde encontram podcasts, ou seja, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts e tudo. Atentem aos bilhetes do nosso espetáculo, que deve estar para breve. Tenham uma semana bué-da radical, não sem antes um cheirinho anos 90 musical. E este episódio, a sugestão vem de mim e é uma sugestão muito... vamos tirar pó a este CD. O artista são os Joker, uma banda portuguesa, e o tema é Easy Come and Go. Pronto, eu creio que legalmente só tenho a possibilidade de passar 16 segundos desta música sem aparecer aí a polícia dos direitos de autor, é correto? Certo, mas serão 16 segundos de ouro. Olá, daqui é o David. Acabei de interromper o podcast para vos dizer que, na verdade, não é possível passar estas músicas no podcast. Por isso, o que eu decidi fazer foi tirar a música por baixo, que estaria a tocar, e deixar só o Luzindro e a Marrafa a tentarem cantar a música para a qual eles não conheciam a letra. Eu acho que ficou muito mais engraçado assim e não vamos presos. Voltemos então ao podcast. Hold me one last time. Refrão, todos juntos! Easy go, little should you know. Live E o Pedro assim, nós nunca sei, não ouvíamos isto. Não, eu estou simplesmente a curtir que o Luzindro se lembra de alguma coisa da sua infância feliz sem ser os pais estarem separados. Isto é estragar tudo! Eu sei que o meu pai me deu no Natal, o mesmo ano em que se separou da minha mãe. O lenço, estou a suar a fotografia da minha mãe. Está a suar a fotografia da tua mãe. Bem, então, bom, esta música era uma merda. Até para a semana, pessoal. Vá, até para a semana. Isto ficou.